Olá, alunos. Aqui é o professor André e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, porém ainda algumas pessoas cometem equívocos, então esse tema ele é para evitar com que você tenha aí algum problema para o futuro quando você for aplicar essa metodologia. Trata-se da pliometria. E o que é a pliometria? A pliometria é o trabalho de saltos, tá? Agora, os efeitos, o porquê que a pliometria ela é importante é algo que precisa ser bem elucidado, bem explicado. E para você que é da educação física, ele precisa ser muito bem aplicado também. Então, essa breve aula ela é uma explicação definitiva e você, a partir dessa aula, se você ficar até o fim, né, você vai sair sabendo aplicar, por que aplicar e por que ela é necessária para o vôlei. Então, já digo de antemão, vai ter várias surpresas aí no meio, né, da aula. E tudo que vocês precisarem, vocês podem comentar, podem se inscrever lá no canal, deixar seu comentário e eu vou respondendo aí conforme forem surgindo essas dúvidas. E para quem já teve esse tipo de treinamento, quem já fez esse tipo de treinamento, sabe que ele tem efeito, né? Ele dá retorno, mas agora eu vou te explicar fisiologicamente, detalhadamente, com a visão da educação física, com a visão da fisiologia do exercício, o porquê que você precisa fazer esse tipo de treinamento. Então, por que ele é necessário para o vôlei? Né? Já que a gente está falando da modalidade chave, que mais precisa desse tipo de treinamento, nós estamos falando diretamente para o vôlei. Então ela é uma capacidade necessária, né, para o vôlei, porque ela está dentro dos conhecimentos biológicos da modalidade. Ela vai trabalhar assim, então, com as habilidades, com as capacidades básicas do esporte, que seriam força, velocidade, flexibilidade e resistência, e com a capacidade coordenativa, que seria o acoplamento e a reação. Todas essas coordenativas elas estão interligadas diretamente com as capacidades físicas básicas. Então, o vôlei ele tem lá exigências de fundamentos, porém ele está muito atrelado também às suas capacidades básicas, que são definidas e são detentoras dos efeitos da performance dessa modalidade. Então, ainda dentro desse conhecimento biológico, né, nós temos o desenvolvimento da força, a força muscular no voleibol. Então, brevemente, né, ela deve ser prevista dentro do treinamento do vôlei, por quê? Porque você vai precisar dela para executar a maioria dos fundamentos. Então, como você precisa da capacidade física, força, para executar outros fundamentos, você não vai conseguir fugir da fisiologia, que é a chave, é o segredo para que você tenha aí efeitos do treinamento de longo prazo, ou efeitos, diga-se de passagem, que vão atingir o alvo perfeito do treinamento. Então, né, quando a gente faz um movimento de salto, vai exigir da musculatura, né, a musculatura da perna, propriamente dita. E aí, a musculatura, você já sabe que ela é dividida, né, em tipos de fibras musculares. Esses tipos de fibras musculares, eles são diferentes. Então, você tem lá a fibra do tipo 1, a fibra do tipo 2, e a fibra do tipo 2 ela é dividida em 2A e 2X. Tá? A fibra do tipo 1 ela é uma fibra oxidativa, então ela é mais comum para esportes que têm a característica oxidativa, por exemplo, lá o maratonista. Agora, se você, né, vai falar da fibra do tipo 2, ela é uma fibra mais específica para esportes que dependem de alta demanda energética em curto espaço de tempo. Então ela é específica para esportes de explosão, esportes de reação, esportes onde a força é exigida ao máximo. E o movimento do salto no vôlei é a força de impulsão, força de membros inferiores exigidas ao máximo.
tá certo? Então por isso que quando nós falamos de vôlei, a gente está falando especificamente das fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X. A fibra 2A ela tem uma característica mista, então ela vai ter qualidades oxidativas e também qualidades reativas, como é o caso da fibra do tipo 2X. A fibra do tipo 2X ela é para aquela pessoa que faz uma vez, duas vezes no máximo a modalidade que ela está fazendo. Então, vamos comparar ele, por exemplo, com o levantamento de peso. A pessoa tem que erguer uma vez o peso máximo que ela conseguir. Agora, no vôlei, a característica é um pouco diferente. Então, você vai usar dos dois tipos de fibras, né, da do tipo 1 e da do tipo 2X, vai ter que mesclar essa característica e isso vai me dar a performance específica para o voleibol. Então, esses são conceitos, né, um tanto quanto fisiológicos, não vou dizer antigos, mas são conceitos aí de repente até mal compreendidos, porque a gente tem muito pouco tempo de fisiologia do exercício dentro da educação física e dentro do treinamento desportivo. Isso é passado e é deixado meio de lado. Mas aqui precisa ser entendido que eu vou agora escolher atletas com características e fibras específicas para o vôlei, né? E isso não é necessário, porque a própria seleção natural vai dar conta de excluir as pessoas muito oxidativas e excluir as pessoas muito reativas. E você vai acabar ficando com os atletas, né? Quanto melhor a performance, melhor a sua equipe. As características vão ser muito semelhantes, né? Então veja. Então a pliometria ela é um método popular que utiliza saltos para aumentar o condicionamento físico de pessoas saudáveis. Posso utilizar a pliometria para condicionamento físico sem pensar em performance? Lógico, tá? Eu posso fazer isso. Desde que seu aluno, seu atleta, a pessoa que você está treinando, ela tenha uma condição física saudável. Por quê? Se ela não tiver uma condição física saudável, se ela tiver problemas da articulação do joelho, por exemplo, você não pode aplicar esse método porque você vai estar agravando o grau da lesão dessa pessoa. Agora, se a pessoa não tem nenhum tipo de comprometimento físico, a pliometria ela pode ser utilizada sim como uma boa ferramenta para você aumentar a força de membros inferiores. E aqui eu tenho um momento especial dessa aula que eu garanto para você que ela muda tudo. Tá? Ela dá um grau de ciência e ela dá um grau de complexidade ao conhecimento sobre pliometria muito grande. Então, em 2022, o Silva, né, fez uma revisão brilhante sobre a pliometria, tá, relacionada a atletas de voleibol, mas eu recomendo a leitura dessa revisão, né, tá nessa revista. Depois, olha só, quem assistiu até agora, né, vai saber que vai ficar o link especial lá desse artigo para você clicar lá na descrição do meu vídeo e você vai poder saber aí vai poder ler essa revisão que é belíssima e vai poder aplicar especificamente lá para os seus atletas de voleibol. Mas basicamente o que ela traz nessa revisão e o que a gente traz importante aí para a nossa área. Por volta dos anos 2000, né, uma partida de vôlei ela tinha em média 75 saltos. Tá? Então era bastante, né? Se você for pensar que existe uma partida de 3 sets, onde só o sacador, né, realizou o movimento, então 75 saltos é o ponto de partida, muito pouco. E ela pode chegar, né, até 150 saltos em uma partida lá com 5 sets. Mas hoje a literatura, né, ela já descreveu que cada atleta dentro da modalidade do vôlei, né, dentro da ação do vôlei, ele faz em média na partida cada atleta. Olha só, faz em média 250 saltos. Então, você precisa muito de força de membros inferiores, por quê? Porque é característica da modalidade fazer saltos. E os saltos, eles precisam ser saltos
com empreendimento de força. Você precisa alcançar a bola que vem mais alta. Você precisa fazer um bloqueio, você precisa fazer um saque-viagem, você precisa fazer uma ação de ataque, uma cortada. Então você vai precisar de um salto, né, à altura especial da bola. E esse salto geralmente é muito alto, é por volta lá, muito próximo dos 2,5 metros, 3 metros de altura. Então necessita, né, dessa ação motor. Então, por que eu vou usar pliometria? Porque pliometria é força de membros inferiores para pessoas que saltam. Qual que é a modalidade que se serve disso? O vôlei se encaixa extremamente bem, né, segundo a literatura. E dentro da pliometria, nós temos o SSC. Né? E o que seria esse SSC? Geralmente, quando querem complicar a tua vida, né, querem complicar o que estão falando, eles vão jogar essa sigla, né, em relação à pliometria, vão jogar essa sigla para dizer que você não sabe o que é, do que se trata. Mas o que é o SSC? Nada mais é do que o ciclo de transição fase excêntrica para a fase concêntrica. E fisiologicamente falando, é o ciclo alongamento-encurtamento. Tá? A transição rápida entre a fase excêntrica do movimento para a fase concêntrica se dá ao movimento de pliometria. Então, por que você adquire força nos membros inferiores ao fazer essa modalidade, né? Esse tipo de treinamento? Porque você passa da fase excêntrica para a fase concêntrica muito rápido, tá certo? Então isso é extremamente interessante. Isso, né, nos dá uma condição de ganho de performance para o vôlei interessantíssima. Tá? Justifica o porquê de que o teu atleta precisa fazer especificamente um trabalho de pliometria se ele quer ganhar alturas mais altas quando ele fizer um salto, né, no vôlei. Então, nós temos ali a fase de pré-ativação, que seria a fase excêntrica do movimento, a fase de amortização, que seria a fase isométrica. O músculo ele ainda está contraído e ele está preparando para dar uma reação. Ele vai empurrar o corpo dele contra o solo e vai buscar a fase concêntrica, que seria o encurtamento da fibra muscular. Então, essa explicação, né, cinética do movimento de pliometria, e isso me dá uma chance de evolução para a performance. E isso explica também o porquê que a musculação não é tanto eficaz para quem treina vôlei. Por quê? Porque você não tem essas fases. Você trabalha geralmente na musculação em duas fases, na fase excêntrica e na fase concêntrica. A fase isométrica, por exemplo, é só se você prever um microciclo, né, uma sessão de treinamento para treinamento isométrico, que não vai ter tanta efetividade quanto um trabalho de pliometria, por exemplo. Então, não jogue seu tempo fora. Às vezes você tem pouco tempo para preparar a sua equipe, e o tempo que você precisa ser certeiro. Ele precisa ser direto para a ação que a gente está realizando lá na modalidade vôlei. Então, quais são os efeitos benéficos da pliometria para atletas de voleibol? Você tem uma ativação do sistema neural, né? Então todo esse movimento é uma cadeia complexa de movimentos que vai ter uma grande captação, né, uma grande ativação do teu sistema neural como um todo. Então o movimento vai ser extremamente complexo e o teu corpo vai ter que dar conta de fazer. Então a ativação é muito grande. Temos uma ativação do sistema músculo-esquelético. Tá? Essa ativação do sistema músculo-esquelético se dá pela própria ação mecânica, né, junto com a ação neural, para você ter lá esse disparo de força. Aumenta a função muscular. Né? Uma vez que o músculo é ativado, vai gerar uma cadeia de reações que vão dar conta de aumentar a produção de energia e vai ter uma resposta mecânica em decorrência desse aumento da produção de energia. E outra coisa muito importante também que a pliometria faz é reduzir o risco de lesões musculares.
Ora, a força em si, quando você trabalha globalmente com força, atletas mais fortes tendem a ter menor número de lesões. Atletas mais fortes no vôlei tendem a ter menor número de lesões. A pliometria aumenta a força. Atletas que vão treinar pliometria no vôlei vão ter uma chance muito menor de ter qualquer tipo de lesão muscular, tá? Desde que ela seja muito bem feita, muito bem planejada, tá certo? Ninguém quer que o seu principal atleta esteja no departamento médico. Isso é um risco para a equipe. Então, se você faz um trabalho bem feito, um trabalho específico, que vai ter aumento de força, que vai ter desenvolvimento de força, por que você não faz? Por que você não vai usar essa metodologia? Tá certo? Então você precisa usar. Ela é extremamente interessante e vai te levar a outro patamar de performance. Vai te levar a atletas com menor chance de lesão durante o jogo, menor chance de lesão durante o treinamento. Então você precisa usar esse método. Esse método é importante para você ter performance aí na modalidade do vôlei. Então, aqui rapidamente também, passando sobre esse conceito, nós temos a explicação do porquê que você tem um aumento da força muscular quando você faz a pliometria. Tá? Nós temos várias sinalizações. A pliometria seria o sinal mecânico para a célula, para que ela aumente a sua demanda de glicose, né? E esse aumento de demanda de glicose vai gerar uma cascata de reações para a insulina, que vão fazer com que aumente as proteínas necessárias para a síntese proteica e também para a maior captação de glicose. Quanto maior a captação de glicose, o tecido muscular é um tecido glicosensível, maior vai ser o número de unidades motoras, o número de sarcômeros participando da reação química, né, da reação química da produção de energia para que você tenha uma maior força muscular. Né? Então, o aumento, né, do ATP, aumento do glicogênio, aumento da glicose, aumento do piruvato. Isso vai fazer com que a tua membrana da matriz mitocondrial ela libere AKT, o AKT vai ativar a mTOR. A mTOR, ela, além de ativar a síntese proteica do núcleo, ela também vai inibir, né, uma proteína catabólica chamada de FOXO. O FOXO é nada mais nada menos do que o ativador de uma enorme proteína catabólica chamada de ubiquitina proteasoma. Tá? E essa ubiquitina proteasoma, uma vez ativada, ela vai fazer com que todo esse sarcômero ele seja colapsado, ele seja extinguido. Tá? E a gente não quer isso. Maior o número de sarcômeros, maior o número de unidades motoras que você vai ter para ativar, para que você tenha um maior desempenho. Você prefere uma fábrica que tenha um operário ou uma fábrica que tenha 1000 operários? Eu acredito que a resposta de todo mundo seja uma fábrica que tenha 1000 operários. Por quê? Porque ela vai ser mais eficiente. No músculo é a mesma coisa. Quanto maior o número de unidades e fibras motoras, maior a eficiência muscular. Quanto maior a ativação, maior a eficiência muscular para qualquer que seja o desempenho. Imagine você, né, um atleta que está querendo fazer então um gesto motor de salto, tá? Vai fazer um ataque. Quanto maior o número de fibras recrutadas para fazer esse movimento, melhor vai ser o desempenho desse atleta. Né? Então, esse efeito anabólico muscular que a pliometria ela provoca, tá? Ela permite que mais unidades motoras sejam produzidas e utilizadas para a produção de força, convertendo essa produção de força em energia elástica para o salto vertical, por exemplo, porque é a ação mecânica aí que nós estamos falando. Então, lembrando aqui de todo esse conceito, né, das reações químicas, né, levando para a performance propriamente dito, por que se precisa fazer? Porque quanto maior o número de unidades,
maior é a energia para que você desempenhe o salto vertical. E outra informação extremamente relevante, tá? A evolução do salto vertical, né, em comparação com a musculação. Então, quando você leva seus atletas para fazer musculação, você tem um desenvolvimento de força, né, dentro das capacidades, das características do seu atleta, por volta de 3 a 5%, tá? De melhoria no salto vertical. Então, atletas que treinam musculação melhoraram seu salto vertical em torno de 3 até 5%. Quando você carrega esses atletas e compara estatisticamente com os atletas que fizeram pliometria e não fizeram musculação, a melhoria que você tem no salto vertical é de 9 a 15%. Então, você está associando o movimento, está tendo performance, está tendo aumento de força e está tendo aumento no fundamento, né? Naquilo que você está se predispondo a fazer, que seria o salto vertical. Então, a pliometria, ela casa muito melhor. Por quê? Porque ela é um trabalho específico para quem está fazendo a modalidade vôlei. Então, só por isso, ela é uma informação extremamente relevante, é uma informação complexa, mas ela justifica o porquê de você usar a pliometria e não somente uma sessão de musculação isolada lá para os teus atletas de vôlei, tá certo? Eu acredito que quando a pessoa veio da modalidade do vôlei, ela já sabe mais ou menos como trabalha isso. Agora, para quem está começando agora, para quem está iniciando um curso de educação física, para quem está querendo trabalhar com isso, né, você pode se servir dessa característica de uma forma aí muito tranquila, né? Por quê? Porque você tem trabalhos específicos para o desenvolvimento de força e você tem trabalhos específicos para o desenvolvimento da força no vôlei, tá certo? Você vai escolher o que? 3% de chance ou vai escolher 9%, 15% de desenvolvimento de força? É óbvio que você vai escolher maior performance, porque maior performance vai me dar uma chance de disputar, né, um nível mais elevado de competições. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreva no meu canal, ativem o sino aí para as notificações de aulas novas, né, se vocês querem mais aulas como essa. E deixa aí nos comentários aquilo que vocês têm de dúvidas sobre pliometria e que a gente possa ajudar aí na formação pessoal de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Até mais.